Já está passando no YouTube? Você que está no YouTube nos assistindo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos aqui terminando 2025 para começar 2026. E até aqui nos ajudou o Senhor. Você que está perto, que está longe, está assistindo em São Paulo, fora de São Paulo, em outro estado, Deus abençoe. Quando você estiver em São Paulo, faz uma visita para nós. Avenida Mário Alves, número 37, fica a Igreja Internacional da Graça de Deus, a nossa sede regional de Ermelino Matarazzo, onde o anjo da igreja, o pastor é o missionário R.R. Soares e o pastor Jaime de Amorim Campos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém, igreja? Está pronto para receber uma palavra de Deus hoje? Para mudar a sua história? Olha, hoje vai ser o culto da sua vida. Amém? Deus vai abençoar bastante. Olha, tivemos uma semana maravilhosa. Estamos terminando esse 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos, que Deus fale muito ao seu coração. Amém? Vamos para a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos começar aqui? E aqui Deus vai nos dirigindo, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O versículo é o 23 em diante. Vou fazer uma leitura, depois nós voltamos nas revelações. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos, capítulo 16, no versículo 23. Atos 16, 23. Quem está na letra hoje? Vamos lá. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão. E mandando o carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor. E todos que estavam em casa, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E os carcereiros anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandassem que vos soltasse, e agora, pois, sai e ide em paz. Diga glória a Deus. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele e Silas estão pregando a palavra de Deus. De repente, a Bíblia diz que eles expulsaram um demônio de uma jovem. Tinha uma jovem seguindo ele, expulsaram um demônio, só que as pessoas não gostaram daquilo. Como muita gente hoje não gosta. A pessoa, você faz uma oração forte, a pessoa manifesta com o demônio. Aí o pastor vai lá e manda o demônio embora. Sabe que tem gente que fala: para que isso? Para humilhar a pessoa? Não, irmão. Quando uma pessoa manifesta e o pastor ora para o demônio sair, o pastor não está humilhando a pessoa, o pastor está libertando aquela pessoa. Amém? Jesus está libertando, mas muita gente não gosta disso. Aí prenderam Paulo e Silas. Aí o que acontece? Perto da meia-noite, tanto Paulo como Silas oravam e cantavam. Você pode estar preso numa doença, a pessoa pode estar presa numa depressão, a pessoa pode estar presa numa luta. O que você faz? Canta e ora. Deus vai te libertar. Não é reclamando, não é procurando saber por quê. Não, começa a louvar Deus, e Deus habita no meio da onde? Dos louvores. Eu costumo falar: o que está me prendendo? O que está te prendendo? É uma doença? O que está nos prendendo? É uma depressão? É um problema financeiro? É um problema no casamento? Comece a adorar a Deus. Comece a louvar, comece a orar. Você vai ser solto, irmão. Esse mal vai ter o quê? Que sair. Eles começaram a orar e louvar a Deus perto da meia-noite. De repente veio um terremoto.
Porque a vida é assim, irmão. De repente, Deus muda a história da sua vida. De repente, Deus transforma a sua vida. Aí o que acontece? Eles foram soltos. E não só eles foram soltos, como as pessoas que guardavam Paulo se converteram. Os guardas que estavam guardando Paulo até se converteram. Então eu vou começar a mensagem agora. Vai ficar tudo bem na tua vida. Pode ter passado uma luta, você pode estar enfrentando uma dificuldade, mas guarda isso. Vai ficar tudo bem. Amém, igreja? 2026 vai ficar tudo bem. Então, para Paulo e Silas, a noite não começou boa. Meia-noite eles estão presos. Agora eles já estão libertos. Fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Você pode falar para quem está do seu lado assim, ó. Vai ficar tudo bem. Não, mas que essa fé aí não. Vai ficar tudo? Amém? Vai melhorar, pessoal. Fica tranquilo, vai melhorar. Nosso Deus, ele é grande, ele é o quê? É poderoso. Só que Paulo está numa viagem missionária, então ele está preso. Só que o que acontece? Vamos voltar um pouquinho, Atos capítulo 13. Não vou sair da mensagem não, tá bom? Atos capítulo 13. O Paulo está pregando a palavra e vamos lá. Atos capítulo 13 no versículo 1. Atos capítulo 13 no versículo 1. Vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, e o tetrarca e Saulo. E agora, versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo, Saulo é o Paulo, tá? Para a obra que eu tenho que chamar. Então, o que acontece? O Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele está numa cidade, Antioquia. E aí eles estão servindo ao Senhor. Com o quê, pastor? Com oração e jejum. Não tem como servir ao Senhor se não orar, irmão. Jesus disse que tudo que eu pedi na oração, crendo que eu receberei. A pessoa quer servir a Deus, mas não quer ter uma vida de oração. Não pode. A Bíblia diz que Daniel, a gente gosta muito de falar de Daniel, pastor, Daniel foi demais, né? Ele caiu na cova dos leões, quando chegou lá, o anjo do Senhor estava lá e não deixou os leões tocar em Daniel. Só que antes da cova do leão ser aberta, Daniel já orava quantas vezes por dia? Então Daniel era um jovem de quê? De oração. Nós precisamos ser pessoas de quê? De oração. Porque quando a luta chegar, quando a batalha chegar, você não vai se abater. Por quê? Você sabe que Deus é contigo. Mas tem gente que só vai começar a orar 3 vezes por dia depois que a batalha chegar. Depois que uma má notícia acontecer. Não. A Bíblia diz que esses homens, vamos voltar no versículo 2 do começo, servindo ao Senhor e jejuando, disse o quê? O Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo falou com eles, porque eles estavam servindo ao Senhor. O Espírito Santo fala com quem serve a quem? A Deus. Amém? Como ele está falando contigo hoje. Então, quando você serve a Deus, quando você está ouvindo Deus, o Espírito Santo começa a falar com você. Não vai por esse caminho não, esse caminho não é bom, não vai por aquele, não faz isso aí não, que isso aí vai te prejudicar. O Espírito Santo, ele vai te guiar em toda o quê? A verdade. O Espírito Santo, ele não mente, ele só fala a verdade. E o Espírito Santo, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, continuando, vamos lá. Apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho. Então, quer dizer, eles estão em Antioquia, aí o Espírito Santo apareceu no meio daquela congregação, pega Barnabé e Saulo e manda eles para outro lugar, eu tenho outra obra para eles. Então Paulo vai sair daquela igreja, Barnabé vai sair também, mas eles não vão sair por conta própria, eles vão sair porque o Espírito Santo está mandando. Aqui onde nós erramos. Nós tomamos muitas decisões sem a direção do Espírito Santo. Nós tomamos muitas decisões por sem a direção de Deus, irmão. Eu pregava aqui na quarta-feira, não sei se você estava aqui, eu preguei sobre o Espírito Santo. A Maria, antes dela engravidar, o anjo Gabriel falou para ela, lá em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, o anjo Gabriel falou, Maria, olha, agraciada do Senhor, se você achasse graça diante do Senhor. Ai, Maria, mas que saudação é essa? Maria, olha, deixa eu te falar, você vai ser mãe, vai nascer um filho chamado Jesus Cristo, ele vai ser o Salvador. O anjo Gabriel começou a falar com Maria, aí Maria falou assim, mas como que vai acontecer isso se eu sou virgem, eu sou desposada de José, eu tenho um compromisso, mas não sou casada ainda, eu não tive relações com José, como que eu vou ficar grávida? Aí o anjo Gabriel falou, o Espírito Santo descerá sobre ti, te cobrirá com a virtude, com o poder,
e você vai ter um filho chamado Jesus. Diga glória a Deus. Aí o mesmo Espírito Santo falou com um homem chamado Simeão. Jesus nasceu, quando Jesus tinha 8 dias, que é para apresentar Jesus, o Espírito Santo falou com um homem chamado Simeão. Simeão, você vai lá no templo agora, porque lá vai chegar uma mulher chamada Maria, um rapaz chamado José, trazendo nos braços um filho chamado Jesus. Esse é o Filho de Deus, você vai apresentar. O Simeão foi lá para a igreja e ficou lá. De repente Maria chegou, José chegou, Simeão pegou o menino Jesus, apresentou, meu Deus, agora o Senhor pode me levar, eu estou vendo Cristo o Salvador, e começou a falar. A Maria ficou espantada com as palavras que Simeão falava. Mas quem dirigiu Maria e José? Quem dirigiu Simeão? O Espírito Santo. Nós precisamos ser dirigidos, às vezes não somos. Quem está mandando Barnabé sair, quem está mandando Saulo sair, o Espírito Santo. Já viu aquela coisa? Eu vou para aquela igreja que é mais perto da minha casa. Eu vou para aquela igreja porque ali fica mais perto. Irmão, se não é a direção do Espírito Santo, você não vai ser, seu ministério não vai crescer lá não. Eu moro aqui pertinho agora. Daqui da onde eu moro para minha casa, de carro dá 8 minutos. Pertinho, eu saio daqui, já estou em casa. Mas é a primeira vez que eu prego perto de casa. Eu estava pregando lá num bairro chamado Heliópolis, Zona Sul, longe. É 4 conduções para ir, 4 para voltar, 8 conduções. Eu nunca reclamei, porque Deus tinha me levado para lá. E foram 6 anos que eu fiquei lá, 6 anos maravilhosos. Povo abençoado. Eu nunca cheguei, Deus, está muito longe da minha casa, eu queria ir para perto. Nunca falei isso. Eu sempre falei para Deus, seja feita a tua vontade. Saía daqui 6 e pouco da manhã para chegar 8 e pouco, quase 9 horas lá, porque o trânsito era muito grande, para poder chegar lá. Nunca reclamamos, nem eu nem minha esposa, porque era uma direção que Deus está dando. Sabe o que eu aprendo? Se o Espírito Santo dirigir a sua vida, o seu ministério, vai ficar tudo bem. Quem está mandando Paulo e Barnabé se apartar, o Espírito Santo. Volta a falar, cuidado. Eu estava conversando com a irmã esses dias, com a família. E a família veio bem de longe. E eu falei para a família, é o seguinte, é melhor você procurar uma igreja mais perto, que fica mais fácil para você. A família olhou para mim e falou, pastor, eu não procuro uma igreja perto de casa, eu procuro uma igreja perto da palavra. Eu não procuro uma igreja muito perto da minha casa, eu procuro a igreja mais perto da Bíblia. É essa que eu quero frequentar. Eu abaixei a cabeça, falei, hoje vocês me deram uma lição. O que vai te abençoar é a palavra do Senhor. Amém? Então, Paulo e Barnabé estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Vamos lá, versículo 3 agora. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos lá, versículo 4. Ó. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como quem, irmão? Cooperador. Então eles, dirigidos pelo Espírito Santo, chegaram em determinado local para pregar o quê? Então Paulo e Barnabé não estavam ali porque eles queriam, porque era mais perto e mais fácil para mim. Não. Eles estavam ali dirigidos pelo Espírito Santo, que de hoje em diante o Espírito Santo dirige a tua vida. Que de hoje em diante o Espírito Santo dirija o teu local de trabalho. Aí você vai ver como a sua vida vai crescer, diga glória a Deus. Aí você vai ver como o seu ministério ele vai deslanchar quando o Espírito Santo dirigir a nossa vida. O pastor já me pregou muito na sede ontem sobre isso. Sobre a direção do Espírito Santo. Mas aí vamos continuar, no versículo 6 agora, vamos lá. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico e falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com Procôncio, Sérgio Paulo, varão prudente. E este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir o quê? A palavra de Deus. Quer dizer, naquele lugar que eles pregavam, tinha uma pessoa que estava totalmente fora da palavra. Estava totalmente nas crenças erradas. Mas quando viu Paulo pregando, quando viu Barnabé pregando, eles pararam tudo para ouvir a palavra. A palavra de Deus chama a nossa atenção. Chama ou não chama? Chama. Quando você ouve uma boa palavra, quando você ouve a palavra de Deus, ela começa a chamar a tua atenção. Porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é boca de Deus para falar conosco.
Não é um livro que você pega, você lê, decorou, gostei, é isso. A Bíblia não. Cada vez que você lê a Bíblia, Deus te mostra uma coisa nova. Por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus se renova a cada dia. Quer dizer, a Bíblia foi escrita muito 1000 anos atrás, ó, 2000 anos atrás, mais ou menos, ou mais, muito. Mas a Bíblia está atualizada. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo hoje. É um livro atualizado. Então esse homem parou para ouvir a palavra. Mas no versículo 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, me ajuda, cheio do que, irmão? Então o que acontece? Paulo não está pregando por pregar, ele está cheio do Espírito Santo. Sabe o que muda a pregação? Não é você falar bonito. O que muda a pregação? Não é você estar de terno e gravata. É você ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que muda o louvor? Não é, eu vou cantar aquele louvor, que aquele louvor faz todo mundo chorar. Eu vou cantar aquele louvor que a igreja inteira se envolve. Não. O que muda o louvor é estar cheio do Espírito Santo. Isso muda a igreja. Pode ter instrumento e pode não ter. Se o Espírito Santo está ali, milagre acontece. Paulo está pregando. Paulo chega lá. Vamos lá, vamos voltar no versículo 9. Todavia Saulo, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, e o inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos no caminho do Senhor? Eis aqui, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas cairão sobre ele. E andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina de quem? Diga glória a Deus. Quer dizer, esse homem esse homem que queria atrapalhar a pregação, esse homem que queria atrapalhar a mensagem que Paulo pregava, as pessoas iam lá para ouvir a mensagem, mas alguém chegava, não ouça a mensagem não, o que Paulo está pregando não é verdade não, sai dessa palavra aí, esse homem aqui, a Bíblia diz que ele ficou cego. Irmão, não brinca com Deus não. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Amém? Tem gente querendo atrapalhar a pregação do evangelho. Não faça isso não. Tem gente querendo atrapalhar a pregação da palavra. Não faça isso não. A Bíblia Sagrada diz que tudo que o homem planta, ele vai colher também. E Paulo está ali pregando. Versículo 13, vou entrar na parte principal. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Para Jerusalém. Quem é esse João? João é um obreiro, pessoal. Quando você quer ver, volta um pouquinho no versículo 4 para mim, 13:4, por favor. Volta um pouquinho. Isso. Obrigado. Vamos lá. E assim estes foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seúcia e dali navegaram para Chifre, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como quem? Cooperador. O João era um obreiro. Quando Paulo e Barnabé chegaram para pregar, João estava lá, um obreiro da igreja. E João estava ajudando. De repente, Paulo começou a pregar, Paulo começou a falar dos amores de Deus, mas o João desistiu. A Bíblia diz que João ele voltou para Jerusalém. Você não vai ficar, João? Não quero não. Você não vai ajudar Paulo? Não. Irmão, é assim. Tem obreiro que vai desistir. Não falando mal dos obreiros, não. Eu também sou um obreiro. Tem pessoas que são chamadas para fazer determinada obra que vão desistir. Esse João volta agora, vai lá no 13 agora, vamos lá no 13 para mim, vamos lá. 13. E partindo de Pafos, Paulo que estavam com ele, chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Esse João voltou. A Bíblia fala de João, é o João Marcos, tá bom? Quando eu falo João e João Marcos, é a mesma pessoa. Ele voltou. Será que não doeu para Paulo? Só que se você continuar lendo Atos 13, você não vai ver Paulo e Barnabé falar nada de João. João saiu fora da obra. João não quer mais fazer a obra. E será que não doeu? Paulo não fala. Aí o escritor aqui de Atos, ele não fala mais nada. O que Paulo falou quando João saiu? O que Barnabé falou quando João saiu? Será que não machucou?
Será que não doeu para Paulo? Paulo, aquele obreiro que te ajudava bastante, foi embora. Barnabé, aquele obreiro que ajudava muito vocês na obra, foi embora. Machuca, dói. Mas Paulo não falou mais nada. Tanto Paulo como Barnabé não ficou falando de João, João saiu. Não, aqui tem uma escolha. Ou você fala daquele que saiu e fica se martirizando naquilo ali, ou então você continua fazendo a obra de Deus. Amém? Ou você fica aquele problema, se martirizando, não dá, eu não consegui. Ou então você olha para frente, João não quer. João quer? Não, João não quer. João foi embora. João foi embora, mas tem muita obra de Deus para mim fazer. Diga glória a Deus. Então não é porque João saiu que eu vou parar. Amém, igreja? Não é porque João desistiu que eu vou desistir. Não é porque João parou que eu vou ficar triste. E agora o João não está mais comigo. E agora a Maria não está mais comigo. Isso foi escolha dele, meu irmão. Se eu chegar hoje, se eu chegar amanhã ou depois lá na sede, pastor Jaime, missionário R.R. Soares, eu não quero mais ser pregador, eu não quero mais ser pastor. Pastor Jaime vai ficar, não, pastor, a obra vai continuar ou não vai? É a sua escolha, pastor Jaime, é a sua escolha? É a minha escolha. Tá bom, é a sua escolha, então pode ir. Puxa vida, e agora? Irmão, Deus tem 7 mil para colocar no meu lugar, irmão. O problema é que a gente fica se martirizando com João que saiu. E esquece que lá na frente tem coisas novas para mim e para você. Nós esquecemos que lá na frente, se alguém te decepcionou, que alguém te abandonou, irmão, continua. O que você tem que fazer pelo João? Não é falar mal de João. O que você tem que fazer? Não é criticar João, não é ficar defamando João. Ao contrário, ora para João. Oh, Deus, toca no coração dele. Foi uma direção, porque João saiu sem direção de Deus, irmão. Você não vai ver o Espírito Santo falando para João, João, sai. Você não vai ver o Espírito Santo falando para João, João, desiste. Não. Isso aqui é decisão dele. O Paulo e Barnabé estão na direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que mandou eles saírem. Foi o Espírito Santo que dirigiu eles a tal lugar. Agora, João Marcos, não. João Marcos tomou decisão própria. Cuidado com decisões próprias, hein? Lá na frente você paga um preço alto, como eu falei. A igreja perde casa. Porque lá vai ficar mais perto. Se não for obra de Deus, teu ministério não vai crescer, irmão. Isso é fato. Porque a Bíblia diz assim, um planta, o outro colhe. Quem dá crescimento? Não é Deus? É Deus, irmão. É Deus que dá crescimento. João Marcos saiu. Mas Paulo não ficou falando mal, não. Paulo não ficou se martirizando, não. A obra continua. Ou eu olho para João Marcos, que saiu, ou então eu olho para Jesus. Amém? Ou eu olho para a obra de Deus. Diga glória a Deus. A obra é assim. E agora? Aí você quer ver, continuando. Nós estamos no 13, Atos 15, 36. O que Paulo fez depois que João Marcos saiu? Vamos lá. Atos 15, 36. Vamos lá. Quem me entende, dá glória a Deus aí? Vamos lá, Atos 15, 36. Agora esse aqui, E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, toda cidade, em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então o que acontece? Paulo e Barnabé pararam a obra? Não. Depois de alguns dias, João Marcos saiu, desistiu. Depois de algum dia, Barnabé, vamos voltar naquela cidade que nós já pregamos? Vamos voltar naquela cidade que nós já pregamos a palavra? Vamos ver como estão nossos irmãos? Vamos lá pregar de novo? Vamos orar por eles de novo? Vamos ver se tem alguém doente? Vamos curar os doentes? Vamos ver se tem demônio? Vamos expulsar o demônio? Vamos voltar lá. A obra não para. Se eu sair, se você sair, a obra continua. Amém? Eu costumo falar, você veio aqui hoje de manhã, não veio? Irmão, isso aqui está fazendo um bem tremendo para você. Para você. Porque sabe o que a Bíblia diz no livro de Provérbios? O temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, aumenta nossos dias na terra. Você acordou cedo, saiu de casa. Tem gente que veio aqui de perto, mas tem gente que veio de longe. Você acordou cedo, saiu de casa, veio para o culto, você está fazendo um bem para você mesmo. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a obra vai o quê? Continuar. Diga glória a Deus. A obra não vai parar. Se a gente pegar, não vou lá não, mas só cito para você, 1 Samuel 17, 28. Davi vai partir para lutar. Davi tem que lutar com Golias. Davi tem que derrotar Golias. No meio do caminho, a Bíblia Sagrada diz que o Davi encontrou o irmão mais velho, Eliabe.
O Eliabe chegou para Davi: ô Davi, você vai aonde? Eu vou derrotar o gigante. Ah, Davi, vai voltar para sua casa, vai tomar conta daquela poucas ovelhas do seu pai. Ô Davi, não fica aqui não. Sabe o que Davi fez? Davi se desviou de Eliabe. Por quê? A luta de Davi não é contra Eliabe, era contra o gigante. Se Davi brigasse com Eliabe, se Davi ficasse batendo boca com Eliabe, ele perdia o alvo, que era o gigante. Não bata a boca não, irmão. Continue fazendo a obra que Deus mandou você fazer. Se alguém está discordando de você, olhe para aquela pessoa: meu Deus, aquela pessoa me atacou, aquela pessoa me fez o mal, mas Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos, o Senhor é meu pastor. Se você ler o livro de Gênesis capítulo 13, quando o Abraão saiu para a terra prometida com Ló, o Abraão começou a enriquecer e Ló também. De repente os pastores de Abraão, pastores de Ló, começaram a brigar. O Abraão falou assim: Ló, nós somos irmãos, não é bom que nós brigamos. Vai o seguinte, Ló, se você escolher a direita, eu parto para a esquerda, mas se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O Ló olhou as campinhas e falou: eu quero ir para lá. Aí Ló foi para lá. Sabe o que aconteceu? O Abraão foi lá para o deserto, e lá no deserto Deus abençoou ele. Não importa onde você for, Deus vai te abençoar. Se for direção de Deus, amém? Se não for, não adianta. Eu estou aqui, vai fazer 10 meses. Pastor, o senhor podia ter chegado antes. Não, antes não era direção de Deus é agora. Amém? E aí Deus vai nos abençoar. Então vamos continuar. Agora vamos para o 37, pessoal. Vamos para o 37. Vamos lá? Para o 37. Vamos lá. E Barnabé e Paulo. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado... Sabe aquele João que eu preguei? Que era obreiro? Que saiu da obra, voltou para Jerusalém? Agora, Paulo, o João voltou e agora quer se ajuntar com Paulo e Barnabé de novo. Lembra que eu falei? Que o Paulo e Barnabé estavam na direção do Espírito Santo. João Marcos, não? Ele saiu. Olha aí. A pessoa que sai sem a direção do Espírito Santo, daqui a pouco volta. Não, bonito é que João Marcos voltou. Tem muitos que não voltam. Tem vergonha. Eu não saí de lá, eu vou pedir para voltar de novo. Melhor. João Marcos agora quer voltar. João Marcos chegou: Paulo, Barnabé, me aceita de novo, eu quero fazer parte da sua obra. Mas você não saiu então, mas eu tomei uma direção errada. Eu fiz uma coisa sem direção de quem? Tem muita gente tomando algumas decisões sem a direção de Deus. Tem muita gente. Aí o ministério fica amarrado. Não tem cura, não tem libertação, não tem nada. Por quê? A pessoa está que nem João Marcos, está tomando decisões sem a direção do Espírito Santo. Aí, olha o que acontece. 38 agora. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou aonde? Paulo não quis, não. O Barnabé aceitou, Paulo falou: não aceito não. Ele não abandonou a gente? Ele não deixou a obra de Deus para trás e não abandonou a gente? Não quero mais ele no meu ministério, não. Olha Paulo, irmão. Quando João Marcos saiu, Paulo não falou nada, mas Paulo guardou alguma coisa dentro dele. Porque quando o João Marcos voltou, sabe o que Paulo falou? Não quero ele de novo. Amém, igreja? Não quero. Quem mandou ele sair? Tem gente que sabe: pastor, o Espírito Santo me dá a direção, vou fazer isso. É o Espírito Santo, é Deus, pastor, é Deus. Aí daqui a pouco a pessoa volta: pastor, queria pedir perdão, deixa eu voltar. O que foi? Nunca fechei a porta. Não, é que eu tomei, mas não era Deus? Eu pensei que era, mas não era. Deus não é Deus de confusão. Irmão. João Marcos está querendo voltar. E Paulo não está querendo deixar João Marcos voltar. E agora? João Marcos está querendo voltar. Paulo não vai voltar, não. Aí, olha o 39. E tal contenda houve entre eles, e apartaram-se um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para onde? Paulo não aceitou, não. E agora, hein? Paulo foi um homem que foi no terceiro céu. Barnabé pegou, aceitou. Aí Paulo falou assim: não, Barnabé, você quer ficar com ele? Então você vai para um lugar, eu vou para o outro. Barnabé foi para um lugar pegar a palavra e Paulo foi para outro. Mas agora Paulo está sozinho, né, pastor? Barnabé vai continuar a missão com João Marcos? Vai. Deus é misericordioso, vai continuar. E Paulo que está sozinho? Me ajude a pregar. Paulo está sendo dirigido pelo Espírito Santo? Então Paulo não vai ficar sozinho. Olha o versículo, olha o capítulo 16, versículo 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu
encomendado pelos irmãos a graça de quem? Já achou alguém, diga glória a Deus. João Marcos deixou, João Marcos não quis, Deus já colocou Silas no lugar dele. Silas é aquele, esse Silas aqui, é aquele de Atos 16 que nós lemos, que quando Paulo ficou preso, Silas também ficou preso, quando Paulo apanhou, Silas também apanhou, quando Paulo sangrou, Silas também sangrou, e os dois estão amarrados no tronco. Só que Paulo não reclama, nem Silas reclama. Ao contrário, perto da meia-noite, Paulo e Silas oram e cantam louvores a Deus. Deus vai colocar pessoas no seu lado, que são de oração e de louvor também. Deus vai colocar pessoas do seu lado, que na hora difícil não vai desanimar, que na hora difícil não vai ficar reclamando, que na hora difícil não vai ficar falando com um e com o outro. Não, Deus vai colocar pessoas como Silas no seu lado. O que é pessoa? Silas é homem de oração. Amém, igreja? Silas é alguém que canta louvor. São essas pessoas que Deus vai colocar do nosso lado. Porque muitos João Marcos vão se afastar de nós, irmão. Muitos. Se prepare, você vai ter muita decepção na obra de Deus. Você está pronto para ter decepções? Não, não estou, pastor, então é melhor você procurar outro lugar. Muita pessoa que você vai estender a mão, a pessoa vai, não, pastor, Deus está me dando a direção, e você sabe que não é Deus. Mas a pessoa colocou na cabeça, é aquela mente que autoriza. Não adianta você falar para a pessoa que ela está errada, ela já colocou na cabeça que ela está certa. Não adianta você falar que é para a pessoa que ela está no caminho errado, que ela, não estou certo. Aí, com todo respeito, tem que deixar a pessoa quebrar a cara. Amém? Porque a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, não é pelo Espírito do Senhor. Agora apareceu Silas. Ah, pastor, mas a obra de Deus é muito grande, só Silas, vamos continuar aqui. Estou terminando já, pessoal, 41, ó. E passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16, verso 1. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas seu pai era grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Diga glória a Deus. Olha quem agora, Silas já está com Paulo, Paulo já está com Silas, mas quem apareceu, quem o Espírito Santo colocou na frente de Paulo? Agora Timóteo. Conhece Timóteo? A Bíblia diz algumas particularidades de Timóteo. Timóteo, a Bíblia diz que a fé dele não era fingida. Pensa no homem de fé, era Timóteo. Ele tinha uma avó chamada Loide, e essa avó era uma mulher de oração. Ele tinha uma mãe chamada Eunice, e essa mãe era uma mulher de oração. E Timóteo herdou da avó e herdou da mãe aquela fé. Paulo olhou para ele e falou, rapaz, eu vejo que a tua fé não é fingida não, hein? Vamos ser meu obreiro? Sabe o que Paulo pegou? Paulo pegou Timóteo, e Timóteo vai ficar sendo como obreiro. Aquilo que João Marcos não quer fazer, Timóteo vai fazer. Deixa eu falar para você, para cada João Marcos que sai, Deus prepara um Silas e um Timóteo para estar do seu lado. Para cada João Marcos que se afasta, João Marcos que não quer mais, pastor, eu não quero mais cantar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais fazer obra. Fica tranquilo, não fica triste não insista não, você quer ir? Então vai. Por quê? Para cada João Marcos que se afasta, vai aparecer um Silas, diga glória a Deus, e vai chegar um Timóteo dizendo, eu estou aqui. É Deus, irmão. A obra não é de Deus? Tem gente que vai tomar direções, que está sem a direção do Espírito Santo, mas a pessoa colocou no coração, mas é melhor para mim. Não é o que é melhor para você, é o que é melhor para a obra. Como eu falei, eu moro aqui pertinho. Eu preguei 6 anos em Heliópolis. Ah, é melhor para mim pegar aqui Ermelindo, né? Puxa, perto da minha casa. Não. Enquanto Deus me colocou lá, eu fiquei lá com toda alegria. Deus me abençoou. Agora, olha o que Paulo faz, pessoal. Versículo 3. Paulo pegou Timóteo para ser o seu obreiro. Vamos lá. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele. E tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Porque todos sabiam que o seu pai era o quê? Aí Paulo, ô Timóteo, você quer ser meu obreiro? Eu quero. Ó, João Marcos não aguentou não, hein? A obra é pesada. Não, mas eu quero. João Marcos, olha, não conseguiu. Não, mas eu quero. Então tá bom, eu preciso circuncidar você. O que é circuncidar? Deixa eu falar, você conhece a mensagem. É como se fosse uma operação de fimose hoje. Quer dizer, o sexo masculino, no órgão genital, ele fazia um corte na pele, um corte, e aquele corte era circuncisão. Toda pessoa que tinha aquele corte, ela tinha uma aliança com Deus, como se fosse uma operação de fimose. Só que naquele tempo, não tinha instrumento cirúrgico, como hoje, e não tinha anestesia. Era na carne mesmo.
Então, o que Paulo está dizendo? Ó, eu vou ferir você, porque aquela circuncisão era uma ferida na pele, então eu vou ferir você para te proteger. Sabe o que eu aprendo? Paulo está dizendo assim, filho, Timóteo, eu vou ferir para te proteger. Você está entendendo isso? Eu vou fazer um corte na sua carne, vai doer agora. Eu vou fazer um corte na sua carne, vai ficar alguns dias de repouso. Mas lá na frente, você vai ter uma aliança com Deus. Às vezes, Deus fere para proteger. Às vezes, o pastor fere para proteger. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Alguém chega para mim, o Vinícius chega para mim e fala, pastor, eu vou fazer isso, isso, isso. O senhor ora por mim? Ora. Aí, de repente, Deus fala assim, ó, fala pro Vinícius que não é para ele fazer isso não, hein? Que eu não estou nesse negócio não. Aí eu chego pro Vinícius, preciso falar com você. Ó, Deus falou no meu coração que não é para você fazer. Ah, pastor, mas eu já comprei tudo. Eu já fiz tudo, então tá bom. Se você fizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não vai dar certo. O Vinícius está aqui todo chateado. Não, o pastor quer mandar na minha vida. Olha, eu já fiz plano, eu já comprei tudo. Não é o pastor não, meu filho. É Deus. Aí a pessoa sai da igreja machucada, eu não sei o quê. Só que Deus, ó, entre aspas, Deus machucou ele agora para proteger ele aonde? Você está entendendo, igreja? Paulo machucou Timóteo para Timóteo ter uma aliança com Deus. Vamos pegar outro exemplo? Pega Davi. Davi engravidou Batseba. Davi mandou matar o marido de Batseba, que era Urias. Aí um dia Deus chegou e falou assim, Natan, vai lá na casa de Davi e prega para ele. O Natan chegou lá. Davi, eu preciso falar para você. Preciso contar uma pregação. Pode falar, Natan. Havia 2 homens aqui. Um homem era muito rico. Esse homem rico era Davi. O homem muito pobre era Urias, o que ele mandou matar. O homem rico recebeu uma visita. Tinha muitas ovelhas, né? O homem pobre não tinha quase nada. O pouquinho que ele tinha, o rico pegou e deu para visita. O pobre ficou na miséria e o rico não faltou mais nada. E começou a pregar. De repente, Davi falou, mas esse homem tem que morrer. Aí o Natan olhou para Davi e falou assim, então, esse homem da pregação é você tem que morrer. Quando Davi falou isso, quando Natan falou isso para Davi, o Davi falou assim, é verdade, eu pequei, eu fiz o que era mal, fui eu que fiz essa maldade, eu engravidei aquela mulher que não era minha, eu mandei matar o marido daquela mulher, eu fiz tudo que era mal diante do Senhor. Aí o Davi fala no capítulo 51, no Salmo 51, versículo 11, Senhor, eu peço 2 coisas ao Senhor. Primeiro, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Deus permitiu Natan ferir a Davi, para Natan salvar Davi. Depois daquele episódio, Davi nunca mais engravidou uma mulher que não fosse dele. Deus feriu para salvar. Se a gente pegar Isaías capítulo 38, o Isaías chegou para Ezequias e falou, Ezequias, eu tenho um recado de Deus. Qual é o recado? Coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. Eu vou morrer, você está doente, não está à toa, e essa enfermidade vai te matar. Isaías foi embora. Ezequias saiu, virou o rosto para a parede e foi orar ao Senhor. O Senhor lembra, Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu andei contigo. E Ezequias orou. Quando Ezequias terminou de orar, ele começou a chorar. Aí Deus falou assim, Isaías, volta lá. Avisa para Ezequias que eu ouvi a oração e vi as suas lágrimas. E eis que estou curando Ezequias, estou acrescentando mais 15 anos. Aí o Ezequias foi totalmente curado. Lá na frente, Ezequias falou, para a minha paz, eu estive em grande amargura. Sabe o que Ezequias falou? Agora eu estou em paz, agora eu estou curado, mas eu passei por amargura. Onde está isso, pastor? Rapidinho. 37. Isaías 38, né? Deixa eu pegar aqui. Isaías 38, versículo 17. Olha o que Ezequias está falando. Isaías 38, 17. Olha o Ezequias depois da doença, ó. Eis que para a minha paz eu estive o quê? Agora vamos continuar, vamos lá. E tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Continuando, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Quer dizer, Deus permitiu Ezequias ser ferido, para depois ele ser curado. Voltando para a mensagem, Paulo vai machucar Timóteo, para ele ter uma aliança com Deus. Amém? Então, o que Paulo vai? Primeiro eu vou te ferir, mas depois eu vou te proteger. Quando a palavra puxa a minha orelha, quando Deus puxa a minha orelha, Deus está querendo ferir para te abençoar. Ferir no bom sentido. Ele vai te levantar. Amém, igreja? Aí você vai ver, Paulo vai pegar Timóteo, Timóteo vai servir Paulo. Timóteo não abandona Paulo não, viu? Timóteo não.
Timóteo continuando firme com Paulo, e Paulo vai, prega numa cidade, prega na outra, e faz um milagre, expulsa demônio, e cura enfermo, e através de lenço, e através de aventais, as doenças eram curadas, e a Bíblia diz que Deus maravilhosamente ajudava Paulo. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Se prepara, Deus vai fazer maravilhas através da tua vida, na vida de muita gente. Agora, olha o capítulo 16, volta lá para a gente terminar. Capítulo 16, no versículo, vamos lá, no versículo 6. 16, 6, terminando agora. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo para anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram aonde? A Troade. Aí o Paulo pegou Silas, pegou Timóteo, aí o Paulo foi lá para a Ásia. Eu vou pregar na Ásia. Quando chegou lá, o Espírito Santo falou assim, não, você não vai pregar aí não. Pode sair daí. Então eu vou para outra cidade. O Espírito Santo falou assim, aí também você não prega não. Por favor, Deus falou 2 não para Paulo. Só que Paulo não está no pecado. Me ajuda. Quem mandou Paulo pregar o Evangelho? Não foi Jesus? Só que quando Paulo disse que vai pregar na Ásia, Jesus falou assim, aí você não vai pregar. O Espírito Santo falou, não, você não vai pregar. Quando você pede alguma coisa para Deus, claro, se é pecado, Deus vai falar não. Amém, igreja? Porque luz e treva não se misturam. Mas quando você pede uma coisa para Deus que não é pecado e Deus fala não, como que eu reajo? O Paulo não está pecando. Mas eu quero pregar o Evangelho. Mas eu vou em tal lugar. Ele fala assim, não, não é em tal lugar. Aí eu aprendo com a mensagem. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Paulo não está no pecado. Deus falou para ele, não vai pregar. Só que se você ler o versículo 9, olha o versículo 9 agora. Olha o que acontece. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo, passemos a Macedônia e faz o quê? Nos ajuda. Agora, olha o 10. E logo depois dessa visão, procurava-nos partida para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos aonde? O Evangelho. Quer dizer, vai pregar na Ásia? Não. Vai pregar em tal lugar? Não. Aí ele vai dormir. Eu não entendo. Eu pedi algo para Deus, não é pecado, e Deus falou não. Aí à noite Deus deu uma mensagem, Paulo, lá em tal lugar, lá na Macedônia, tem um varão que já teve uma visão, e vi você pregando para ele. E você vai ver que na Macedônia, a missão que Paulo teve, a pregação, foi muito maior do que ele queria na Ásia. Quando Deus fechar uma porta para você, é que Deus está abrindo uma porta muito maior. Eu queria pregar na Ásia. Deus falou assim, não, vai lá para a Macedônia. Se você ler, irmão, não dá tempo de eu ler não, mas se a gente ler o capítulo 16 inteiro, você vai ver quantas coisas aconteceram na Macedônia. Como Deus usou Paulo, quantas pessoas se converteram, como Paulo foi usado naquele lugar, mas ele queria pregar na Ásia. O problema é que a gente quer ir aonde nós queremos. Não, eu quero ficar lá, eu quero fazer a obra lá, eu quero fazer isso e aquilo. Para de besteira. Deus me dirija, Deus me leva, diga glória a Deus. Deus me coloca, Deus. Deus é o Senhor que levanta. Quando você está na presença do Senhor, Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mensagem de hoje, seja dirigido pelo Espírito Santo. Sua vida vai mudar. Deus vai colocar Silas e Timóteo do seu lado. João Marcos não, pessoal. João Marcos é aquele que ele vai desprezar. Ele vai sair sem a direção de Deus. Mas não adianta você falar para João Marcos não ir. Não adianta você falar para João Marcos, não vai, não, eu vou. Não adianta, deixa João Marcos ir, pessoal, esquece João Marcos. Vai aparecer Silas e vai aparecer Timóteo, que vai te abençoar. Vai aparecer Silas e Timóteo, que não vai te desamparar. Amém, igreja? Nessa igreja aqui hoje tem muitos Silas e Timóteo. Pessoas estão aqui, pastor, estou comprometido com o Evangelho. Estou comprometido com a palavra. O seu 2026 vai ser um 2026 de vitória. Vai ser um 2026 de transformação. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Você crê nisso? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Vamos orar, igreja amada, igreja querida. Quero orar com você nessa hora. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Fique de